Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3, nosso programa que traz sempre um tema de relevância para ser discutido, e no programa de hoje falaremos sobre o Ano da Oração. Um pedido que o Papa vem fazendo ao longo do ano é para que nós intensifiquemos as orações em 2024, uma forma de nos preparar para o Jubileu de 2025, seguindo um período de reflexão sobre os ensinamentos e também os 60 anos da conclusão do Concílio Vaticano II. Queridos irmãos e irmãs, nos próximos meses seremos conduzidos à abertura da Porta Santa que dá início ao Jubileu. Peço que vocês intensifiquem suas orações para viver bem este tempo de graça e experimentar a força da esperança em Deus. Por isso, iniciamos hoje o Ano da Oração, isto é, um ano dedicado a descobrir o grande valor da oração na vida pessoal, na vida da Igreja, a oração no mundo. Pois é, e para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no programa o doutor e mestre em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, arcebispo metropolitano de Goiânia e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom João Justino. Boa noite, bem-vindo aqui ao Ponto 3. Boa noite, irmão Diego. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando o programa Ponto 3. Muito obrigado pela presença. E também com a gente, ela que é catequista há 31 anos, ela que também tem uma formação especialista em liturgia, mestre em teologia sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, também bacharel em Direito, jornalista, comunicadora das Verdades da Fé, Cássia Almeida. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite e boa noite a todos que estão acompanhando. Muito bem, bom. Nós estamos abordando esse assunto porque, inclusive, ele vai iluminar a Romaria do Divino Pai Eterno, tema que os romeiros vão rezar na Romaria, que começa na próxima sexta-feira em Trindade. E, Dom João, parece óbvio a gente falar de ano da oração, ou, na verdade, da vida de oração para um cristão. Mas eu queria que o senhor contextualizasse a razão do Papa convocar, às vésperas do Jubileu, o ano da oração. Na verdade, o Papa nos convocou primeiro para o Jubileu do ano 2025, quando celebraremos os 2025 anos do mistério da encarnação, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual a abertura do Ano Santo se dará em Roma na noite do dia 24 de dezembro, na solenidade do Natal do Senhor. Ali se abrirá a Porta Santa em dezembro deste ano. E o Papa quis que o jubileu fosse preparado com duas ênfases. Em 2023, deveríamos, e certamente conseguimos fazer algo, no sentido de retomar as constituições do Concílio Vaticano II. Porque, como já se disse, em 2025 nós também celebramos os 60 anos de conclusão da realização do Concílio Ecumênico Vaticano II. E, na sequência, o Papa propôs que 2024 fosse o ano dedicado à oração. Não só como o tempo em que nós devemos orar, o que é próprio da vida de todo cristão, mas também devemos, neste ano, incentivar a experiência da oração, propor a experiência da oração aos irmãos, às irmãs, aos membros das nossas comunidades. Certamente, podemos lembrar da pergunta ou do pedido dos discípulos a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, é tarefa da Igreja, dos catequistas, dos pastores, de quem está evangelizando, também ensinar a orar. E essa foi uma preocupação do Papa, para que este ano seja um ano 2024 em que nós possamos retomar as principais motivações da experiência da oração na nossa vida cristã. Então, antes de seguir nessa linha do ano da oração, eu quero retomar então esse primeiro passo da preparação do Jubileu, que é essa memória da conclusão do Concílio Vaticano II. Então, Cássia, queria que você nos ajudasse a entender por que fazer essa memória, qual o sentido de fazer essa memória
dessa herança que talvez pareça até incompreendida por muitos cristãos, muitos católicos, né? Sim, 60 anos do Concílio Vaticano II, 60 anos dessa conclusão, boa parte das pessoas que viveram aquele momento de entusiasmo, de alegria pela renovação da Igreja, boa parte dessas pessoas já não estão mais entre nós. E a importância de retomar esse espírito do concílio através do estudo, das 4 constituições, é importante para nós mantermos o concílio vivo na vida da Igreja. Porque as 4 constituições são os 4 documentos mais importantes do concílio, são os 4 documentos que dão o norte, os fundamentos da Igreja no mundo atual. São documentos que resgatam, o primeiro documento, que trata da palavra de Deus, a Dei Verbum, resgata na vida da Igreja a centralidade da palavra. A Sacrosanto Concilium é o documento sobre a liturgia, que promove uma renovação na liturgia e permite que todos os fiéis batizados possam exercer o serviço sacerdotal durante as celebrações, possam exercer de fato e participar das celebrações litúrgicas. E um terceiro documento, a terceira Constituição, a Lumen Gentium, que é uma Constituição que tem muito a ver comigo, porque fez parte dos meus estudos. A Lumen Gentium fala efetivamente o que é a Igreja. É a Constituição sobre a Igreja e, além de trazer a Igreja como mistério na vida, traz uma concepção de igreja fundamental para o mundo atual, que é a igreja como povo de Deus. A igreja não é só transcendental, ela vive na história, vive nesse mundo. E, por isso, tem uma 4ª Constituição, a Gaudium et Spes, que trata das relações da igreja com o mundo. Então, resgatar todo esse espírito do concílio através das 4 constituições é importante para nós, comunidade, igreja, não perdermos o vínculo com o concílio e não esquecermos também que a gente está num processo de viver esse concílio. O concílio é um evento que teve uma preparação, um momento de realização, mas ele está vivo na vida da igreja porque está sendo recepcionado e assimilado e vivido por todos nós cristãos. E esses documentos estão aí disponíveis na íntegra, na internet, na página do Vaticano. E as edições CNBB, inclusive, prepararam subsídios que podem aí ser utilizados por nossas comunidades para aprofundar na temática de cada um desses documentos e até, como você disse, para a compreensão do que é a igreja hoje, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam vendo coisas fatiadas por aí, especialmente nas redes, porque não se estudam, não se esforçam por conhecer. Então, esse material que foi preparado, inclusive por jornalistas, né, foi curioso essa informação, numa linguagem bem popular, está acessível para todas as comunidades. Um material de estudo, digamos, da herança do Concílio Vaticano II, em vista dessa celebração do Jubileu da Esperança. Aliás, Dom João, vou pedir para colocar aqui mais uma vez a identidade do Jubileu, os Peregrinos de Esperança. Por que esse foi o tema escolhido? Foi indicado pelo Papa Francisco. Ele escreveu uma carta ao bispo Dom Rino Fisichella, que trabalha diretamente no dicastério para a nova evangelização. E nesta carta ele confia ao Dom Rino Fisichella a tarefa de organizar o jubileu do ano 2025, ali apresentando o tema, além de ter proposto que 2023 se retomasse as constituições do Concílio Vaticano II e o ano de 2024 fosse o ano da oração. Ele ali já anuncia com muita clareza que o tema será Peregrinos de Esperança. E agora, no último dia 9 de maio, o Papa publicou a bula,
que é o documento que, de fato, anuncia a realização do jubileu e apresenta os fundamentos do que estamos celebrando, do tema escolhido e um pouco da programação. A bula se chama, em português, A Esperança Não Decepciona, a esperança não confunde, não é? Em latim, aliás, spes non confunde. E é uma referência à palavra de São Paulo, apóstolo, na carta aos Romanos, a esperança não decepciona. E por que o Papa tomou este tema? Lembremos-nos de que o Papa é profundamente sensível à realidade do nosso mundo. É o Papa que viveu e venceu o tempo da pandemia, e é o Papa que está profundamente sintonizado com os grandes conflitos que estão presentes no mundo de hoje, que a humanidade atravessa, e os grandes desafios da economia, da política, do meio ambiente, do mundo do trabalho, questões econômicas tão delicadas. O Papa tem a percepção de que nós todos somos peregrinos no mundo, peregrinos na história. E o que nos move a viver cada dia é o sonho do reino de Deus como cristãos. Portanto, a esperança mesmo, a própria esperança é Cristo. Somos peregrinos de Cristo. E a logo indica isto, não é? Quando nós temos essas silhuetas como figuras humanas que caminham para abraçar a cruz de Cristo. E é interessante porque essa cruz, ela é também ao mesmo tempo uma âncora. A âncora é símbolo da esperança, não é? De firmar-se. E essa história é marcada pelas tribulações, por dificuldades, o mar que ali está indicado como lugar que nos amedronta de algum modo. Mas nós olhamos, fixamos o nosso olhar na cruz de Cristo, fixamos o nosso olhar em Cristo e sabemos que Ele é nossa esperança. E nós não fazemos isso de modo fixo, parado, mas somos peregrinos, caminhantes, caminheiros. E isso tem muito a ver com o que vivenciaremos a partir da próxima sexta-feira em mais uma festa do Divino Pai Eterno, com a grande Romaria. Exatamente, o tema da Romaria 2024, né? Pai Eterno, a vós nossa oração. Mas, Cássia, que relação a gente pode fazer entre a temática da oração, que o Papa nos convida a reforçar nas suas diferentes formas, né? Pessoal, comunitária, na igreja, litúrgica, e o tema da esperança que vai nos alcançar no ano que vem, que nós vamos alcançar no ano que vem, no ano jubilar? O Papa Francisco mesmo dá essa resposta quando ele diz de forma muito simples que a oração é o melhor alimento para a esperança. Porque quando nós assumimos a vida de oração e nos colocamos em atitude de oração, nós reconhecemos nossa humildade, nossa fraqueza, nossa pobreza e nos colocamos pequenos diante de Deus. Colocamos nossa confiança diante de Deus. Estabelecer esse vínculo de colocar nossas necessidades, nossas alegrias e agradecimentos diante de Deus, necessariamente vai construir a esperança. Como? Porque no momento de oração, quando abrimos nosso coração ao Espírito e deixamos Deus falar conosco, nós temos a resposta de Deus. E essa resposta de Deus é sempre uma resposta de amor, é sempre uma resposta que alimenta essa esperança de ter certeza que nós caminhamos no rumo certo, que nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo, e já experimentando as alegrias que o reino dos céus, que a vida eterna nos concederão. Dom João, o senhor tem, dentro da Conferência Episcopal, digamos, a missão de acompanhar, digamos, de que forma as dioceses estão se preparando para a celebração do jubileu e também desse ano da oração. Só que quando a gente fala oração, nós
não devia ser algo extraordinário, né? Tem que ser algo que está na ordem do dia da vida de um cristão. Então, de que forma que as dioceses estão vivenciando as iniciativas de oração e até mesmo que aspectos ficam mais evidentes desse incentivo à reflexão sobre a oração? É interessante lembrar, antes de entrar imediatamente na sua pergunta, que o jubileu é para toda a igreja. E, embora as igrejas onde serão abertas as portas santas se encontram em Roma. O próprio Dom Rino Fisichella, em janeiro passado, estando aqui no Brasil, nos disse que há uma expectativa de que em Roma se recebam 200 mil brasileiros. Certamente, em sua maioria, quase totalidade, católicos que vão para este momento. Ora, nós temos milhões e milhões de brasileiros que não irão a Roma para o jubileu, que vão celebrar o jubileu nas suas comunidades, nas suas dioceses. E aí eu entro, então, na sua pergunta. O Papa confia exatamente a nós, bispos, que nas dioceses procuremos realizar, em sintonia com o jubileu que estamos para celebrar, as atividades que marcam este momento que vamos passar. Muitos nos recordamos do grande jubileu do ano 2000, que também foi preparado por 3 anos, e depois a realização do ano santo, ano 2000, com muitas atividades, eventos, encontros, celebrações e tanta coisa realizada no próprio país, no próprio Brasil. Depois tivemos o ano santo extraordinário, né, o Jubileu da Misericórdia no ano de 2016. E agora as dioceses estão intensificando experiências de oração, catequese sobre a oração, os subsídios que foram preparados pelo comitê da Igreja para o jubileu, subsídios esses que estão publicados pelas edições CNBB, são 8 pequenos livretos somente sobre o tema da oração, inclusive o último deles é sobre a oração do Pai Nosso, mas temos a oração dos Salmos, a oração de Maria e dos Santos, como rezar hoje. São 8 livretos, 8 subsídios. Volto a lembrar que nós temos aqui, neste apelo do Papa, a dimensão de vamos orar mais, mas vamos também fazer a experiência de ensinar as pessoas a orar. E creio que o jubileu, nesse sentido, tem uma perspectiva pedagógica para nós. Temos a oportunidade de retomar a importância da oração, enfatizando as muitas formas de oração. E aí, Cássia, nesse sentido, as pessoas hoje estão orando, rezando menos ou estão surgindo novas experiências, novas formas de oração, tanto pessoal como em comunidade? Acho que podem surgir novas formas, mas as formas mais simples de oração e mais eficazes, hoje eu vejo que há uma dificuldade para manter essa vida de oração. É algo tão simples essa relação com Deus, mas gera tanta dificuldade. Nós temos a oportunidade de oração durante a liturgia, em comunidade, na celebração eucarística, nós rezamos em comunidade, mas a oração cotidiana, a oração pessoal, que acontece no cotidiano da vida, e a oração em família, vejo que tem enfraquecido justamente pelo momento que nós vivemos, por esse contexto atual de velocidade de informações, de isolamento, distanciamento entre as pessoas. O mundo virtual hoje distanciou muito as pessoas da própria família. Esse distanciamento, ele impede a possibilidade de encontro da família, de encontro dos amigos. Essa realidade virtual vem influenciando muito o nosso mundo real. O mundo virtual tem influenciado muito o nosso mundo real e tem prejudicado, de certa forma, esse exercício de oração. Vejo que existe esse prejuízo
para a oração, porque nossa agenda é tão cheia de compromissos e horários que nós não percebemos que, no meio desses compromissos, é preciso estar com Deus. No meio dos nossos horários de agenda, é preciso colocar Deus na nossa vida. E essa é a oração simples que nós podemos fazer. Entregar ao Senhor o nosso trabalho, as nossas dificuldades, as nossas angústias e as nossas alegrias durante o dia. Esse tipo de oração mais simples, vejo que tem faltado nos nossos... Entre nós mesmos cristãos. Nós temos ido rezar na igreja, mas em casa, com a família, no momento de oração familiar, vejo que ainda falta muito. E como catequista a gente percebe isso, porque nós temos 1 hora de catequese com as crianças durante a semana, e essa catequese, essa oração da catequese não é levada para casa. Às vezes, os pais têm dificuldade de acompanhar as crianças, os jovens, nessa vida de oração. Você está me recordando uma canção do Padre Zezinho que diz: se eu soubesse achar um tempo a cada hora, 1 minuto, 2 ou 3 por meu Senhor, se eu gostasse de ouvir-te, falar-te, ó meu Deus, eu seria melhor do que sou. A oração faz pessoas melhores? Com certeza, faz pessoas melhores. Porque na oração, como eu disse anteriormente, a oração é um diálogo que nós nos colocamos diante de Deus e Deus nos oferece respostas. Estas respostas são respostas de amor. E o amor de Deus nos conforta nosso coração, nos alivia de nossas angústias. E a pessoa que tem a segurança do amor de Deus, ela com certeza é mais feliz. Exatamente. Dom João, sexta-feira começa a Romaria do Divino Pai Eterno, que vai ter como tema a oração, né? Pai Eterno, a voz, a nossa oração. Como é que nós vamos fazer esse caminho de refletir sobre a oração ao longo dessa Romaria do Divino Pai Eterno? No acompanhamento da equipe responsável pelo santuário, chegamos ao consenso de propor, em sintonia com a proposta do Papa Francisco de que fosse o ano da oração, que nós pudéssemos, então, meditar, rezar, celebrar uma oração muito especial, que é aquela que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, todo o ritmo da Romaria será este, não é? Ao Pai Eterno, a voz, nossa oração. Pensemos no peregrino, no romeiro que sai lá da sua cidade com a sua família e vem em direção ao santuário. Geralmente esses irmãos, essas irmãs vêm em oração. Aqueles que fazem aqui o trajeto a pé, que é esse mais conhecido, do Padre Pelágio até o santuário, quem já fez, quem acompanha, sabe que as pessoas, a maioria delas faz esse caminho em oração. Chegando no santuário, elas se dirigem, não é, à igreja, à basílica, e lá querem fazer as suas orações. Então, a oração atravessa toda a experiência da Romaria. E, tematicamente, nós vamos, cada dia da novena, meditar um pequeno trecho da oração do Pai Nosso, como oportunidade de uma grande catequese sobre o Pai Nosso. Uma catequese a todo o povo de Deus que vem celebrar conosco a Romaria de 2024. Então fica aí a nossa expectativa na próxima sexta-feira, e você, claro, vai acompanhar a cobertura da TV Pai Eterno, vai poder acompanhar as celebrações, a pregação dos padres e dos bispos que estarão aí rezando no santuário, claro, com quem estiver em Trindade, mas também com quem fará essa romaria à distância. Para a gente finalizar, Cássia, você falou aí um pouco dessa situação familiar. Eu queria rapidamente que você falasse a respeito da sua experiência de oração. Quem te ensinou a rezar? Quem te ensinou a falar com Deus? Minha mãe. Minha mãe me ensinou as primeiras orações, e nessa semana, algum tempo atrás, eu estava lembrando das músicas do Padre Zezinho,
Padre Zezinho tem músicas que me ajudaram a rezar. Maria de Nazaré, Amar como Jesus Amou, Utopia. Essas músicas me ensinaram a rezar. Então, quando eu fui para uma catequese, uma certa intimidade com Deus eu já tinha, porque foi minha mãe que ensinou. E quem ensinou o Dom João Justino a rezar? Também minha mãe. Minha mãe e minha comunidade eclesial, não é? Então, quando falo minha mãe me ensinou a rezar, eu recordo que ainda hoje ela é um exemplo de oração em casa. Não é? Minha mãe, durante o dia, ela recentemente completou 89 anos, durante o dia, alguns momentos, diante da TV Pai Eterno ou de outras TVs católicas, em vários momentos do dia ela está em oração. Mas especialmente à noite, é incrível como ela, antes de recolher-se para dormir, ela dedica aí praticamente 1 hora de oração. Rezando o terço, rezando uma série de orações, vários livros. E é muito bonito ver que, de fato, aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a fé vem pelos ouvidos, a oração vem também desse modo, né? Mas vem pelos ouvidos porque tem lábios que fazem a oração, que pronunciam a oração, né? E quase sempre esses lábios, marcadamente, em muitas famílias, são de nossas mães. Lembrando que também nossos pais têm participação nessa educação da fé, mas talvez as mães sejam ainda mais sensíveis para essa educação na oração. Eu fiz questão de terminar com essa memória, porque eu acho que quem talvez tem dificuldade, como é que eu rezo, como é que eu vou orar, faz essa memória lá da infância de quem ensinou a gente as mais simples e mais ternas orações para que a gente possa se aproximar ou retomar esse caminho de aproximação com o Senhor. Agradeço a Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, pela participação e vamos juntos para a Romaria do Pai Eterno. Com certeza estaremos lá. Cássia Almeida, obrigado pela participação como catequista, como teóloga, como mulher de fé. E vamos juntos também para a Romaria. Vamos, com certeza estaremos lá. Inclusive, no dia 29 tem um momento muito especial para a catequese, um momento com Dom Leomar para catequistas. Estarei lá dia 29, com certeza. Maravilha. E obrigado também a você que acompanhou hoje o Ponto 3. E a partir de sexta-feira vai acompanhar a Romaria do Divino Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai, a Casa do Pai na sua casa. Para você, um abraço, uma boa noite e até a próxima.